Olá, pessoal! Meu nome é Aline, sou graduanda em Licenciatura em Matemática no Instituto Federal de Araraquara. O conteúdo dessa videoaula será dividido em dois momentos. O primeiro momento será a revisão de alguns conceitos, como por exemplo população, amostra, variável, entre outros. E o segundo momento a gente vai falar de medidas de centralidade, especificamente da média aritmética, onde apresentaremos a definição, alguns exemplos e, ao final, uma lista de exercícios propostos. Antes de iniciarmos o primeiro momento da videoaula, gostaria de fazer essa pergunta a vocês. O que é estatística? Você pode não saber definir estatística, mas ao ouvir essa palavra, logo pensa em números, tabelas e gráficos, não é? Bom, a estatística ela é um ramo da matemática que estuda a coleta, registro, organização e análise dos dados de uma pesquisa, com o objetivo de estudar fatos, fenômenos e comportamentos. Agora que vocês já sabem mais ou menos o que é estatística, vamos dar início à nossa revisão. Vamos lembrar de conceitos básicos. O primeiro conceito a ser revisado é o de população. A população é o conjunto de elementos que tem em comum a característica que está sendo investigada em uma pesquisa. O segundo conceito, que está intimamente relacionado com o primeiro, é o de amostra. A amostra é o subconjunto da população, cujos elementos fornecerão as informações que estão sendo investigadas por meio de uma pesquisa. Vamos tomar como um exemplo de população os alunos de uma determinada escola. Uma pesquisa quer saber quais turmas possuem a maior média de notas dessa escola. Então, como amostra, a gente vai analisar as notas das turmas. O terceiro conceito é o de variável. A variável é o objeto de estudo de uma pesquisa. As variáveis elas classificam-se em quantitativas, que são aquelas que apresentam números como resposta, por exemplo, a quantidade de filhos, a altura, a renda, ou qualitativas, que apresentam como resposta uma característica ou preferência do entrevistado, por exemplo, cor, nome de candidato em que um entrevistado vai votar nas próximas eleições, etc. O quarto conceito é o de tabelas de frequência. Tabelas de frequência são tabelas que organizam e resumem um conjunto de dados coletados em uma pesquisa. Em uma tabela de frequências, geralmente constam a frequência absoluta, que corresponde ao número de vezes que cada valor da variável aparece nos dados obtidos, e a frequência relativa, que é a razão entre a frequência absoluta e o número total de dados disponíveis. A frequência relativa pode ser expressa também na forma de porcentagem. Para entendermos melhor, vamos analisar o seguinte exemplo. Foi realizada uma pesquisa com 25 pessoas para saber qual gênero de filme mais preferem: aventura, comédia, drama ou romance. Então, vamos analisar a tabela. Percebemos então que 11 pessoas das 25 entrevistadas preferem o gênero aventura, 8 pessoas comédia, 2 preferem drama e 4 preferem o gênero de romance. Então, a frequência relativa de aventura é 0,44, porque é a razão entre 11 e 25. 11 dividido por 25 é 0,44. O mesmo se fez para todos os outros gêneros. Também foi dito anteriormente que a frequência pode ser apresentada na forma de porcentagem. Então, 44% das pessoas entrevistadas preferem o gênero aventura, 32% preferem o gênero comédia, 8% preferem drama e 16% preferem romance. Outro conceito é o de classes de valores ou intervalos de valores. São intervalos reais usados para agrupar os valores de uma variável quantitativa quando estes são demasiadamente diversificados, não havendo praticamente repetição de valores. Por exemplo, nas pesquisas sobre renda mensal, é comum apresentar os resultados em classes de valores. Então, analisando essa tabela, temos o número de classe, de 1 até 4, né? O salário do mês e o número de empregados. Então, 20 empregados
recebem entre R$ 1.000 e R$ 2.000, 18 empregados recebem entre R$ 2.000 a R$ 3.000, 9 empregados recebem entre R$ 3.000 e R$ 4.000 e 3 entre R$ 4.000 e R$ 5.000. Então, percebe que as classes de valores, os intervalos de valores são utilizados porque nem todos os empregados recebem o mesmo valor fixo. Então, ele varia nesses intervalos. Em geral, usamos a notação A para B para representar o intervalo real fechado de A e aberto em B, cuja amplitude é B menos A. Outro conceito é o de representações gráficas. O uso de gráficos é um importante recurso usado em diversas mídias, jornais, revistas, internet, etc., para representar um conjunto de dados. Entre as vantagens do uso dos gráficos estão a rapidez da absorção da informação por parte do leitor, além do forte apelo visual e estético. Uma das representações gráficas é o gráfico de barras, que pode ser vertical ou horizontal. Então, eu trouxe como exemplo de um gráfico de barras vertical, um que analisa a corrente do comércio do Brasil de janeiro a maio, entre 2006 e 2015. E como exemplo de um gráfico de barras horizontal, um gráfico que analisa as categorias com maior fatia de marca própria nos supermercados nas vendas do primeiro semestre de 2015. Outra representação gráfica é o gráfico de linhas, que é muito usado para representar valores de uma variável no decorrer de um intervalo de tempo. Então, eu trouxe como exemplo o preço da carne bovina no atacado da Grande São Paulo. Então, a gente pode analisar esse gráfico, o crescimento, dos valores entre janeiro de 2010 até fevereiro de 2015. Outra representação gráfica é o de gráfico de setores. Ele apresenta um círculo dividido em setores. Nesse exemplo, temos o perfil brasileiro, brancos, pretos, amarelos, indígenas e pardos, segundo o censo realizado em 2010. O pictograma também é uma representação gráfica. Nele são usadas imagens que guardam relação com o assunto exposto. É uma forma de comunicar informações que despertam a atenção e a curiosidade do leitor. Então, como um exemplo, trouxe esse com o número de vendas de automóveis. Então, graficamente, eles utilizaram as imagens de um carro para falar desse número de vendas de automóveis. Outra representação gráfica é o de histograma. Ela é uma representação semelhante ao gráfico de barras, mas é usada quando se quer representar valores de uma variável agrupados em intervalos. Então, como exemplo, eu trouxe esse histograma com a distribuição do IDH dos países sul-americanos em 2014. Agora vamos passar para o segundo momento da videoaula. Vamos falar de medidas de centralidade e especificamente da média aritmética. Bom, o que são medidas de centralidade? Medidas de centralidade ou tendência central ou de posição são números reais utilizados para representar listas inteiras de dados. Em outras palavras, ao analisar uma grandeza, podemos colher dados numéricos a respeito dela e colocar em uma lista. Existem 3 tipos de medidas de centralidade: a média, a aritmética ou ponderada, a mediana e a moda. Nessa aula só iremos falar da média aritmética. Média aritmética simples. Esse tipo de média funciona de forma mais adequada quando os valores são relativamente uniformes. Por ser sensível aos dados, nem sempre fornece os resultados mais adequados. Isso porque todos os dados possuem a mesma importância ou peso. A notação que utilizamos é x barra para nos referirmos à média aritmética. A definição formal é a seguinte: sejam x1, x2 até xn a relação dos valores assumidos por uma determinada variável quantitativa x. Definimos média aritmética como a razão entre a soma de todos esses valores e o número total de valores. Podemos ver então a equação abaixo, onde x1, x2 até xn são os valores dos dados
e N é o número total de dados analisados. Ao calcularmos a média de uma relação de valores assumidos por uma variável, obtemos um número real que pode ou não coincidir com algum dos valores assumidos pela variável. Então, vamos esclarecer esse conceito utilizando os exemplos. O exemplo 1. Observe a imagem a seguir. Nela estão representados 6 suportes para copos descartáveis, distribuídos em um centro de convenções, onde será realizado um evento. A quantidade de copos em cada suporte está indicada abaixo. Então, um suporte tem 73 copos, o segundo tem 41, o terceiro tem 36 copos, o quarto tem 19, o quinto tem 59 e o sexto tem 84 copos. Se todos os copos fossem retirados dos suportes e distribuídos igualmente entre o número de suportes, qual seria a quantidade de copos descartáveis em cada um? Então, a solução é: devemos inicialmente adicionar a quantidade de copos. Então, 73 mais 41 mais 36 mais 19 mais 59 mais 84. O resultado é 312. Em seguida, dividimos a soma que a gente acabou de encontrar pela quantidade de suportes, que são 6. Então, 312 dividido por 6 é igual a 52. Logo, o valor encontrado, que são 52 copos, representa a média aritmética entre o número 73, 41, 36, 19, 59 e 84. O segundo exemplo de média aritmética simples é o seguinte. Os valores seguintes referem-se às notas obtidas por um aluno em 8 disciplinas do ensino médio em um certo bimestre do ano letivo. Então, em uma disciplina ele recebeu a nota 7,5, em outra disciplina a nota 6, em outra a nota 4,2, 3,9, 4,8, 6,2, 8 e 5,4 em outra disciplina. Vamos calcular a média aritmética desses valores. Então, a resolução pode ser feita da seguinte forma. A média aritmética é a soma de todas essas notas dividido pela quantidade de disciplinas, que são 8. O resultado da soma é 46, e a gente então divide 46 por 8 e dá 5,75. Então, qual é o significado desse valor? Caso o aluno apresentasse a mesma nota, ou seja, o mesmo desempenho em todas as disciplinas, ela deveria ser 5,75 a fim de que fosse obtida a pontuação total de 46 pontos, que é a soma dos pontos obtidos efetivamente nas mesmas 8 disciplinas. Agora, vamos falar de média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada ela é bastante similar à média aritmética comum. A diferença, entretanto, é que na média aritmética todos os valores contribuem com peso igual, enquanto que no cálculo da média aritmética ponderada se leva em consideração a contribuição, ou seja, o peso de cada termo, uma vez que existem termos que contribuem mais que outros. Uma observação é que se todos os pesos são iguais, então o valor da média ponderada será o mesmo da média aritmética. A média aritmética ponderada ela é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Depois, encontra-se a soma desses valores, que será dividida pela soma dos pesos. Então, vamos analisar a definição formal. A definição formal é que consideremos a relação de valores formados pelos elementos x1, x2 até xk, com frequências absolutas respectivamente iguais a N1, N2 até Nk. A média ponderada desses valores é essa equação abaixo, onde podemos expressar x barra em termos de frequência relativa de cada xi, com o i igual a 1, 2 até k, a saber pela seguinte fórmula: fi é igual a ni sobre n1 mais n2 até nk. Vamos escrever convenientemente a expressão obtida para x barra, da seguinte maneira observada abaixo. Que a gente pode chamar o primeiro termo de f1, o segundo de f2 e o terceiro de f3. Assim, a gente obtém essa outra expressão, x barra é igual a x1 vezes f1 mais x2 vezes f2, até xk
mais FK. Vamos entender esse conceito com um exemplo a seguir. Exemplo 1. Em um espetáculo musical foram vendidos 1.200 ingressos cujos valores dependiam do setor escolhido no teatro, como mostra o quadro abaixo. Então, temos o setor, que é a pista, o andar superior e o camarote, o número de ingressos vendidos em cada setor e o preço unitário do ingresso. Qual foi o valor médio do ingresso pago nesse espetáculo? Então, para resolvermos, vamos considerar que a variável em estudo é o preço do ingresso. Fazendo a leitura do quadro, notamos que foram vendidos 720 ingressos a R$ 50 cada, 400 ingressos a R$ 150 cada e 80 ingressos a R$ 300 cada. Assim, o preço médio P barra do ingresso em reais é, observem a equação abaixo, que pode ser entendida como P barra, que é o preço médio do ingresso, é igual a 720 vezes 50 mais 400 vezes 150 mais 80 vezes 300, tudo isso dividido por 1.200. O resultado dessa conta é igual a R$ 100. Então, o preço médio do ingresso é R$ 100. A média obtida para o valor do ingresso nesse problema ela é chamada de média aritmética ponderada dos valores de 50, 150 e 300, em que o fator de ponderação, que também é chamado de peso, corresponde à quantidade de ingressos vendidos em cada setor. Bem, pessoal, esse foi o fim das explicações. Agora mostrarei uma lista de exercícios selecionados para que possa exercitar todo esse conhecimento que foi mostrado durante a videoaula. Uma sugestão é de que vocês pausem o vídeo ou tirem o print da tela para ter tempo de responder as questões. Bom, pessoal, obrigada por assistirem até aqui a videoaula. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários abaixo.